essa história que vai haver uma invasão do Brasil por estrangeiros, por talvez algum problema no hemisfério norte. Eu não entendi bem qual é esse problema. Um terremoto, alguma coisa assim. O que que é isso? Meio que eu fiquei um pouco Agora assustado. você está me colocando na parede, né? Não, mas o programa é exatamente para isso. Essa é a ideia. Olha, a conversa inicial que eu tive com Uhum. Chico Xavier era o seguinte: é que nós tínhamos esse grande risco de ter uma guerra nuclear até o ano de 2019. Tá. Tá certo? Essa foi a conversa inicial Uhum. que nós falamos inicialmente, eu e a doutora Marlene Nobre, da Folha Espírita de São Paulo, em 2011. Uhum. A partir do centenário de Chico Xavier, que foi 2010, ela começou a fazer uma série de reportagens na Folha Espírita trazendo esse assunto. Uhum. Ela recebeu a intuição e a vidência, ela tinha a vidência do Dr. Bezerra de Menezes e do Cairi Bachuta, que era o guia espiritual dela, para ela revelar esse assunto, que tinha chegado a hora dela revelar. Então ela me chamou e nós fizemos uma série de entrevistas que foram publicadas ao longo de 2010 e 2011 na Folha Espírita de São Paulo. Depois isso se tornou um livro que chama-se Não Será em 2012, porque naquela época todo mundo falava assim, o mundo vai acabar em 23 de dezembro de Sim, 2012, por causa da profecia maia, né? Aham. E a gente vê a pública dizer que não, o mundo não vai acabar em 2012. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos numa fase de transição planetária, só que essa transição planetária não vai acabar o mundo. Não existe essa história de fim de mundo. É tudo um processo de melhoria, de elevação da Terra, da condição de mundo de expiação e de provas, para a condição de mundo em regeneração. Aí o Oceano Vieira de Mello gravou um documentário com o mesmo título. Esse documentário caiu no gosto popular. Na época, a Rebeca Casagrande e o Fábio Meirelles, aliás, desculpe, Fábio Medeiros, se interessaram com o assunto e foram a Pedro Leopoldo gravar comigo. Foi aí que eu revelei toda a história que o Chico tinha me contado a respeito desse assunto. E aí então, essa gravação ficou com eles 2 anos, até que o Juliano Posati se interessou pela gravação e fez um projeto de entrevistar outras pessoas, lançando o DVD Data Limite Data segundo limite, Chico Xavier. Onde então esse vídeo gravado pela Rebeca, pela irmã dela, a Daniela Casagrande, pelo Fábio Medeiros, integrou Aham. esse projeto, né, da Posati Filmes, que era o Data Limite segundo Chico Xavier, e a coisa bombou na internet, né? Na época teve... 1 milhão de acessos já, não, né? passou de 20 milhões, né? 30 Não, milhões. na hora que o Posati veio aqui, ele falou que lançou e foi 1 milhão assim, Exatamente. em 20, aí dali, Dali foi, virou um viral total. virou viral e tal. Aí nós achamos por bem atualizar o livro, que se chama hoje 2019, O Ápice da Transição Planetária. E nós trouxemos entrevistas do Chico falando sobre esse processo. Quer dizer, não é simplesmente uma conversa que o Chico teve comigo. Nós trouxemos diversos pontos da doutrina espírita, desde Allan Kardec, desde Jesus, aliás, o sermão profético de Jesus, por exemplo, o que se fala na obra de Allan Kardec, depois os livros do Chico, as entrevistas do Chico. E aí eu revelo o que ele falou comigo, no seguinte sentido: ele era pessimista nessa época, que naquele período, a nossa conversa foi em 1986. Ah, O mundo era outro, pô. né? Se bem que hoje não está muito diferente não, né? Mas era um mundo aí muito dividido, ideologicamente falando, com grandes potências nucleares se opondo, né? E havia uma possibilidade de uma guerra nuclear muito terrível, que, segundo Chico Xavier, poderia, naquela época, dizimar 2/3 da população terrestre, fazendo com que o hemisfério norte do planeta ficasse inabitável. E a partir daí, ele me revelou que, se isto acontecesse, os sobreviventes do hemisfério norte invadiriam o hemisfério sul, que o hemisfério sul seria menos afetado por essa guerra nuclear
e que então seria o caso do Brasil e a América do Sul, da África do Sul e da Austrália receberem os contingentes de sobreviventes da América do hemisfério norte, da Ásia, da Europa Tudo, e Canadá, México, Estados da América Unidos. do Norte. E que neste caso eles não viriam em paz, né? Eles não viriam com a Invadindo. florzinha, eles viriam com seu poderio militar, Que não é pequeno. que não é pequeno, e que o Brasil não ia ter como se opor a esta invasão. E ele então me revela que o Brasil seria dividido em 5 nações, sendo que nós, brasileiros, ficaríamos só com o Sudeste e uma parte de Brasília e Goiás. E que o Norte iria ser ocupado junto com a Colômbia, com a Venezuela, pela América do Norte, que o Nordeste seria ocupado pelos eslavos, pelos russos, que o centro-oeste brasileiro seria ocupado junto com o Peru, o Equador e a Bolívia e o Paraguai pelos amarelos, né, pelos chineses, japoneses e coreanos, e o sul do país, que seria do Paraná para baixo, junto com o Uruguai, a Argentina e o Chile, seria ocupado pelos sobreviventes europeus. Já que estamos nos assuntos polêmicos... E aí o gaúcho está aí, né? Já que estamos nos assuntos polêmicos, será que algo parecido com essa invasão não poderá acontecer com essa questão aí da inversão dos polos magnéticos da Terra que está ocorrendo? E parece que a ciência tem dito que nos últimos anos houve um aceleramento aí dessa inversão, né? Está mudando muito rapidamente o polo. E da mini era do gelo... Cícero, você foi no ponto. Que foi previsto pelo Chico, né? Que então haveria, não lembro, já assisti diversas entrevistas e, enfim, e lives tuas falando sobre isso. Mas, enfim, se puder falar um pouco sobre essa questão. Pois é, mas essa foi a conversa dele comigo. E comigo, ele disse que se a gente passasse 2019 sem guerra nuclear, a gente não, quer dizer, esse risco não existiria, entendeu? E que a gente entraria numa fase de muito progresso a partir de 2019 em diante, a caminho da regeneração que virá em 2057. Só que com o passar dos anos, o que acontece? Você vai... Porque naquela época a gente ia a Uberaba, você não estava interessado em conversar com pessoas do seu lado. Você ia em Uberaba ficar com o Chico, entendeu? O Chico era a nossa fonte. E eu acho hoje o seguinte, o Chico era um mestre, um xadrezista, entendeu? Ele sabia, ele não contava a verdade toda para uma pessoa. Ele dava uma peça do xadrez e te entregava. Mas ele dava a peça seguinte e entregava para o Cícero, entendeu? E assim sucessivamente, para cada amigo dele, ele entregou uma peça desse xadrez que é o futuro da humanidade. Essa é um quebra-cabeças, ou então um xadrez. E essa peça, esse quebra-cabeça, hoje faz todo sentido. Por isso que eu trouxe esse outro livro aqui, que é um companheiro nosso lá do Saber Espiritismo, nosso portal, que é grande estudioso do Apocalipse. Ele escreveu 2 livros baseados nas fontes primárias, não só de Jesus, de Kardec e dos livros de Chico Xavier. Quando ele escreveu esse livro, o Apocalipse segundo o Espiritismo, ele pesquisou 75 livros de Chico Xavier. É o Marco Paulo Denútil de Espírito. Apocalipse. Segundo o Espiritismo. Depois desse livro, ele vai pesquisar mais outros tantos livros e fontes também de entrevistas com pessoas que conviviam com Chico, assim como eu, e escreveu o segundo livro, que é Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Revelação. E qual que é a conclusão que a gente vai chegar? Porque a gente vai pegar, então, testemunhos de outros amigos de Chico Xavier que vão fazer mais sentido nesse tabuleiro global do futuro, né? Como diz aí, o quebra-cabeça do futuro. E nesse tabuleiro do futuro, o que a gente vê? Talvez, se nós não vamos ter a guerra, eu acredito
firmemente nisso, que nós já vencemos essa provação, passou os 50 anos da data limite, nós não vamos, porque a gente ganhou, o Chico falava comigo, a gente ia ganhar um crédito muito grande de Jesus, inclusive a interferência dos extraterrestres para nos proteger de uma guerra nuclear. E eu acredito piamente nisso. Eu acho que nós não vamos ter guerra, mesmo com essa questão da Rússia, com a Ucrânia. Ninguém vai ser louco de lançar a Terra numa destruição nuclear. Mas o que acontece com as informações que a gente tem hoje, né? Inclusive de pessoas... Eu fiz uma live recentemente com um peruano que mora na Argentina, que é o Ricardo Gonzalez. Sim, veio aqui. Veio aqui, inclusive, Muito eu vi. bom. Excelente. E nos livros dele, que fala sobre... Ele tem psicografia, ele tem desdobramento espiritual, ele tem contato com outras civilizações. E os extraterrestres falam com ele que Jesus é o governador da Terra, é o espírito mais iluminado e respeitado na galáxia inteira. Só que falam para ele coisas que vão vamos dizer assim, se juntar a revelações do Chico para outras pessoas, como, por exemplo, Dona Susana Maia Mouzinho, do Rio Grande do Norte, que fundou o Lar Espírita André Luiz de Petrópolis. Outras pessoas, como Walter Barcelos, como o Dirceu Abdala de Goiás, Walter Barcelos de Uberaba, Carlos Bacelli e outros mais, são vários amigos que indicam o seguinte: é muito provável que em algum momento do futuro, daqui até 2057, a gente tenha um evento catastrófico na Europa proveniente de um choque de meteorito. E que este evento catastrófico pode despertar alguns supervulcões que estão extintos e mudar completamente a vida no hemisfério norte do planeta. Porque a maioria dos supervulcões se localizam exatamente no hemisfério norte, que é Yellowstone nos Estados Unidos, tem um supervulcão na Islândia, tem um supervulcão na Sibéria, na Rússia, tem um supervulcão extinto também na China, e vários supervulcões extintos na Indonésia, e todos eles se situam no hemisfério norte, e tem um inclusive na Itália. E o que o Chico também revela para Dona Susana, que um desses supervulcões iria explodir, que é de Cabo Verde, que é a ex-colônia portuguesa, no Atlântico. E que a conclusão que a gente chega, não é que o Chico teria dito isto, né? Mas agora eu estou pegando várias fontes de várias pessoas que conviveram com o Chico e colocando essas fontes com as informações que ele me passou e com as informações que o Ricardo Gonzalez trouxe. Montando quebra-cabeça. Montando esse quebra-cabeça que faz um sentido, porque os extraterrestres avisam ao Ricardo Gonzalez que é preciso dar essa notícia para a gente se preparar para esse evento catastrófico que pode vir. Não significa que ele vai acontecer no sentido 100%, porque pode ser alterado, não é? Mas é provável que aconteça no futuro próximo. E nesse caso, essa questão do hemisfério sul, inclusive no livro dele, que se chama Os Extraterrestres do Planeta Apu, fala-se isso no final, que a América do Sul, principalmente, vai ser destinatária de uma grande corrente migratória, que vai ser a base da nova civilização. Olha só. Tudo em sintonia, por exemplo, com o que o Chico vai receber do espírito de Humberto de Campos, que é o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que mostra a missão do Brasil no futuro da humanidade, né? E tudo faz sentido pegando as peças, como O Apocalipse. o Apocalipse segundo o Espiritismo do Marco Paulo Denútil de Espírito, que nós vamos, em algum momento, vivenciar um trauma coletivo global geológico, né?
e que pode alterar a vida na Terra, o nosso comodismo, a nossa, vamos dizer assim, o nosso modo de viver, não é? Isso pode ocorrer até 57, mais ou menos, ou não? Eu acho que bem antes disso. Ah, antes? Antes disso. Ou seja, mesmo sem a guerra nuclear, pode Exatamente, essa é a conclusão que eu ia falar. Eu achava que isso só aconteceria com a Se guerra a nuclear. guerra. Mas agora A eu guerra já não compreendo aconteceu que até não, 19. não aconteceu, Então, não meio vai que acontecer. passou isso. Mas pode ser, inclusive, que os extraterrestres estejam nos protegendo, sem que a gente saiba, Sim. nos preparando para, na hora certa, talvez intervir a nosso favor. Mas aí tem uma questão que eu acho importante verificar, do Chico Xavier falando no programa Pinga Fogo, se nós, como sociedade coletiva na Terra, como humanidade, como uma entidade global, fizermos por merecer essa ajuda externa. Né? Será que nós estamos fazendo por merecer? Essa é a grande pergunta. E o que precisamos fazer para fazer por merecer? Exato. Olha o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, enfim, não vou nem entrar em questão ideológica. Uma guerra sangrenta que está ocorrendo na Europa hoje, que está ocorrendo na Síria hoje. Uma guerra civil síria que é absurda, que está acontecendo há anos, mais de uma década. Que está ocorrendo no Iêmen, no sul ali da Península Arábica, e ninguém fala sobre o assunto. Mais de 230 mil mortos. Ninguém fala sobre o assunto. Né? O que está acontecendo em Mianmar também. Será que a gente está merecendo? Eis a questão.